Sagrada Família, podcast. Olá, esse é o 10º podcast do Coletivo Sagrada Família. Hoje tratando das questões referentes ao momento da política brasileira, mais especificamente o que ocorreu nessa semana, a ofensiva do STF contra deputados bolsonaristas, lideranças de grupos bolsonaristas, como no caso de Sarah Winter, a prisão de Fabrício Queiroz, enquanto que o governo tenta, de alguma maneira, se defender, afirmando sua posição pró-democracia, pró-liberdade, ainda que todas as suas demonstrações ao longo desses quase 1 ano e meio de governo sejam em contrário. Evidentemente, não podemos descartar ainda a ideia de que Bolsonaro se prepara ou intenta dar um golpe de Estado, assumindo poderes autoritários mais centralizados. Por outro lado, os eventos, de alguma maneira, mostram fissuras nesse projeto ou possibilidades de que esse projeto pessoal do Bolsonaro e de seu staff, evidentemente, caia por terra. Conosco aqui está o camarada Cristiano José para trazer a sua análise e vamos hoje, numa dinâmica um pouco diferente, um bate-papo, tentar trazer um pouco mais de luz aí a esse debate, trazer alguma contribuição, algumas percepções a respeito do que está acontecendo, contribuindo aí, tentando enriquecer um pouco o debate. E agora, Jair? Um bate-papo entre os professores Felipe Victor Lima e Cristiano José. Então, boa tarde, Cristiano. Estamos gravando hoje, na sexta-feira, dia 19. Como está? Bem-vindo. Salve, Felipe. Tudo bem? Muito bem. E vamos bater esse papo aí. Tentar deduzir algumas coisas a partir dessa conjuntura complexa, caótica, e tentar mapear aí os próximos passos da conjuntura política nacional. Sem dúvida. Cristiano, já há algum tempo a gente tem conversado a respeito de uma marcha golpista por parte do Bolsonaro. É evidente que, dada a impossibilidade de afirmar categoricamente, nós víamos isso como uma possibilidade, até mesmo uma probabilidade em certos momentos. No entanto, eventos, nem sempre da oposição, mas principalmente de dentro das próprias instituições de governo, têm apontado ou montado barreiras a esses intentos autoritários do presidente da República. Mediante tudo que a gente já conversou, e aí para dar um pontapé no nosso bate-papo, como que você avaliaria a situação do Bolsonaro em suas intenções golpistas nesse exato momento, de ofensiva do STF, de um silêncio dos militares, que a gente pode falar um pouco mais adiante, mas também de um silêncio das próprias lideranças do Congresso Nacional, principalmente quando alguns deputados e um senador têm seus sigilos bancários quebrados pelo STF. Me parece que essa ofensiva recente que assistimos nessa última semana, ela demonstra uma força, demonstra um ímpeto de alguma articulação que vinha sendo arquitetada nos últimos tempos e que, de certa maneira, justifica justamente esse silêncio que nós denunciávamos, né, nas instituições, nos meses anteriores, nas semanas anteriores, na medida em que o Bolsonaro ele vinha esquentando o caldeirão sem que houvesse uma resposta à altura, né? Essa ausência de resposta que agora vem, esse silêncio anterior, me parece ser devido a uma postura de análise por parte dos atores que estavam sendo constantemente atacados,
no sentido de qual seria o caminho certo, né? Qual seria o canal de ataque, por assim dizer, para ou botar freios ou efetivamente varrer o Jair Bolsonaro da cena política, né? E me parece que esse caminho se desenhou e ele se articula, como é da tradição recente brasileira, por meio de uma ofensiva judiciária, né? Me parece que dos diversos caminhos possíveis, um processo de impeachment no parlamento, a exigência de uma renúncia a partir de alguma pressão específica, parece que todas essas alternativas foram sendo consideradas impossíveis ou muito difíceis de se realizar. É até interessante que, nessa hipótese da renúncia, o Bolsonaro disse há algum tempo atrás, alguns meses, que isso nunca aconteceria, então, muito provavelmente seria uma resposta a alguma sugestão que chegou a ele. A tese do impeachment foi bastante debatida, foi, de certa maneira, amadurecida por diversos atores, mas me parece, então, que as coisas convergiram para uma ofensiva judiciária, que é uma ofensiva que ela é multifacetada, ela vem de várias fontes, né? Então, existem ataques via TSE, via TCU, via Supremo Tribunal Federal, via judiciários regionais, como é o caso do Rio de Janeiro, especificamente, que mostrou agora uma articulação precisa e certeira com o Ministério Público de São Paulo, né, na prisão do Fabrício Queiroz. E nesse momento eu diria que o Jair Bolsonaro demonstra que está nocauteado, né? Ele sofreu vários ataques sucessivos ao longo dos últimos dias, né? E aquela expressão que ele demonstra na despedida do ex-ministro da Educação, o Abraham Weintraub, é de um sujeito completamente estupefato que ainda não assimilou todos os golpes que sofreu, né? Parecia bastante perturbado, bastante assustado, por assim dizer. Mas o que é um indício interessante de qual é a correlação de forças que nós temos agora, mas lembrando que o Jair Bolsonaro tem um temperamento de um kamikaze, né? Ele não, de maneira nenhuma ele é um sujeito medroso, um sujeito covarde, né? Ele vai brigar até onde ele puder, efetivamente, né? Me parece que é um sujeito que ele não vai cair pela intensidade do ataque, né? Ele vai cair por conta de alguma ação cirúrgica, remontando aí a lenda de Aquiles, né? Me parece que Bolsonaro cai a partir de algum toque específico em alguma fragilidade importante que ele tenha, mas uma fragilidade subjetiva. Ele é uma figura que me parece ser semelhante, sob o ponto de vista da visão que ele constrói, né, dos enfrentamentos, semelhante a Hitler, né? Então, que o combate nos leve ao apocalipse, que o combate seja o combate final, ainda que tudo se acabe, ele está disposto. Acho que ele carrega esse sentido heróico, né, da luta política, dos embates que se coloca. Então, não devemos considerar que ele vai ceder quando imaginar ou quando enxergar que as forças são maiores que ele, né? Ele vai reagir fortemente. Por essa razão que essa questão da escolha do caminho me parece determinante, porque me parece que os atores políticos que ora estão agindo, percebendo que ele é um sujeito apocalíptico, né, um sujeito capaz de dar um abraço de afogado em vários, né, dos expoentes que estão atuando aí, perceberam que precisam agir no calcanhar de Aquiles, e o calcanhar de Aquiles passa pela prisão de Fabrício Queiroz, certamente. Sagrada Família. O que causa surpresa, evidentemente, nesse momento, é o fato justamente de que, diferentemente do que observávamos há algum tempo, inclusive me parecia que havia um esforço dessas instituições
em não combater o executivo, né, nos seus intentos autoritários, inclusive, não sei o que você pensa a respeito, até com um tom conciliatório, mais uma vez, o caminho de uma conciliação, né, que é uma coisa tão cara à história brasileira, né, as grandes mudanças políticas sempre numa conciliação das elites, né, uma conciliação por cima, né, me parece que esse esforço de conciliação e de pacificação das relações institucionais cai por terra. É de causar espanto e surpresa, não pelo fato deles estarem combatendo um indivíduo notadamente desequilibrado nos seus atos, né, inconstante, com uma megalomania explícita, né, manifesta, e a comparação, né, com as ações do Hitler, né, de dar abraço de afogado, levar todo mundo junto, como ele queria levar a Alemanha lá em abril, maio de 45, isso tudo, de repente, parece mudar, e a surpresa fica justamente por se tratar de um STF que em vários momentos se mostrou acovardado, né? Parafraseando aqui o ex-presidente. E aí a pergunta que fica, Cristiano, pelo menos a mim, é que garantias o STF tem nesse momento, para além da legalidade, né? Sendo que todas essas denúncias e provas me parecem que já estavam à mão, tudo já se sabia, e de repente eles partem em ofensiva. E é como eu disse, o silêncio de um Rodrigo Maia diante das ações contra os deputados, sejam bolsonaristas ou não, né? Em outros momentos foi denunciado, dessa vez não foi. O silêncio do Alcolumbre diante da ofensiva contra um senador. E acima de tudo, onde estão as lideranças militares diante dessas denúncias, diante do encontro do Queiroz? Onde está o Heleno? Né? Onde está o Braga Neto? O ministro da Defesa? Onde eles estão? Estaria aberta a possibilidade de fritura do presidente, lenta, gradual e segura, do Bolsonaro? Porque me parece, e realmente gostaria de ouvi-lo também a respeito, que o momento é de renúncia. É um momento claro de renúncia. A posição dele é insustentável, né? Mediante a própria lógica que os filhos dele colocavam, né? É inadmissível que tanta roubalheira ocorra em torno de uma liderança política, ela nada saiba, né? Bom, partindo dessa mesma premissa, o Bolsonaro não apenas sabe, como aparentemente também participa. E o fato de se chegar ao seu filho mais velho, com conexões, né? Com milícias, com um longo histórico, né, de rachadinhas, desvio de verba pública, lavagem de dinheiro, sem contar assassinatos, né? Porque quando falamos de milícia, inevitavelmente estamos falando também de crime organizado, coisas que estavam ocorrendo dentro do próprio condomínio em que mora, né, o presidente da República ou o presidente em casa, ele tendo um relacionamento próximo a essas pessoas, né, de convivência, sendo que o Queiroz foi encontrado dentro da casa, do sítio do advogado da família Bolsonaro. Diante de todo esse cenário, por muito menos o Collor caiu, né? E lembrando que o Collor lá na frente foi seria inocentado pelo STF, né? Mas por muito menos o Collor caiu. Tá certo que o Collor teve a pressão do processo de impeachment, né? Ele renuncia no dia da votação. Mas a todo instante o Congresso reluta em abrir o processo de impeachment, né? Quando eu falo Congresso, na figura do seu presidente, ou dos seus presidentes, Rodrigo Maia e Alcolumbre. O momento é de renúncia. O Congresso se nega a abrir um processo de impeachment. O STF parte para uma ofensiva que definitivamente desmoraliza não apenas o presidente, mas seus asseclas, né? Seguidores e políticos que estão próximos. Me parece que não apenas há um apoio ainda não explícito de certos grupos, talvez até de lideranças militares a essa ofensiva do STF. Aqui, obviamente, eu estou, né, imaginando essa situação, muito mais do que afirmando categoricamente, mas o silêncio dos militares não é algo que a gente possa desconsiderar, mas, acima de tudo, me causa estranhamento uma não reação do Congresso Nacional e tampouco diante do agravamento das denúncias, das prisões que estão ocorrendo, dos ataques, como, por exemplo, o estouro de fogos em direção ao STF, o Congresso se mantém impávido e simplesmente não, né, mesmo até com a validade, com a profundidade das denúncias e solicitações de impeachment, ele continua resistindo. E aí fica a questão, evidentemente,
se há um interesse em fritar a figura do Bolsonaro, fritar aqui, né, o termo mais popular, deixar que a sua figura ela vá caindo em descrédito, né? Ele vai perdendo seguidores, ele vai perdendo, de certa maneira, aquela credibilidade que se tinha. Isso, evidentemente, com a saída do Moro, as saídas dos ministros da Saúde, tudo isso fragiliza, com a própria base, após a própria saída do Weintraub. A gente teve recentemente o pito do Olavo de Carvalho, que foi uma coisa sui generis, mas que mostra que segmentos importantes da base o estão abandonando ou criticando abertamente, né? Estaria Bolsonaro dentro de um processo de fritura? Né? Uma pergunta que fica. E aí, evidentemente, estando ele em processo de fritura, demonstra-se de maneira cabal que ele é apenas um joguete, que imagina ter mais poder do que realmente tem. Isso denunciaria, de alguma maneira, um realinhamento, principalmente das forças burguesas, no sentido de, ora, não dá mais para concordar com as ações, com esse indivíduo, vamos nos livrar dele de vez. E aqui, né, me vem a lembrança de conversas que já tivemos lá atrás, né, e acho que vale a pena nós refletirmos sobre isso. Estaria em curso aquele projeto PSDBista, de novo, lá de 2014, né? Vamos pensar nos protagonistas de todos esses eventos, por exemplo, Alexandre de Moraes, né? O que você pensa a respeito? Bom, me ocorre que, para entendermos razoavelmente bem essa confusão, que me parece ter método, né, em toda essa loucura, lembrando o nosso ilustre Shakespeare, especificamente o jovem Hamlet, eu acho que importa menos pensarmos nas figuras individuais e pensarmos nas estruturas ou nos grupos, né, ou nos conjuntos de interesses que se chocam, né? E aqui parece claro para mim, pelo menos, que, tal como nós conversamos num podcast passado, em que fizemos um bate-papo, eu, você e o professor Luiz Felipe, né, em que é preciso pensar tudo isso dentro da ideia de uma crise do Pacto de 88. Né? Então, isso parece uma condição bastante estabilizada para nós. E essa confusão que nós estamos vivendo, na verdade, é a mesma confusão de 2013. Né? Nós estamos numa crise continuada, por assim dizer. Então, ela é mais um capítulo, na verdade, de todas aquelas idas e vindas, de todas aquelas bateções de cabeça que os agentes políticos e a burguesia nacional têm dado desde então. Desculpe que eu estou numa região rural aqui, então nós teremos aqui algumas manifestações do mundo natural, né? Mas tudo bem, é possível manter a concentração. Então, é possível pensar essa bateção de cabeça, essa atual, como um capítulo de todas aquelas que estamos assistindo. Então, mudam-se os agentes, mas permanece a mesma crise, efetivamente. Não é? Então, a figura do Bolsonaro aí é equivalente, nesse sentido, como indivíduo, à do Haddad, que era o prefeito de São Paulo na ocasião, a do Michel Temer, da Dilma Rousseff, Rodrigo Maia, enfim. São jogadores que estão em campo nesse momento, dentro de uma partida que os envolve. Então, se ele fica ou se ele sai, isso é pouco importante. A questão é quais são as forças, ou melhor, quais são as perspectivas históricas que estão prevalecendo ou sendo derrotadas. Né? Vamos lembrar que, desde o começo do governo Bolsonaro, isso também era um leitmotiv da imprensa, que o governo Bolsonaro ele era composto por várias forças políticas bastante específicas, né? Então, o ultraliberalismo do Paulo Guedes, que representa, que dá forma institucional para uma ideologia bastante anacrônica, né, que começou a surgir na internet, de um retorno romântico, idílico ao liberalismo, né? Então, uma releitura lá daquela fase ainda revolucionária da burguesia, antes dela tomar o poder efetivamente, né, nas grandes potências europeias. Os grupos reacionários,
né, liderados pelos alunos do Olavo de Carvalho e, obviamente, pelo próprio, os grupos lavajatistas, né? Então, todas essas forças estavam, compuseram um mosaico no governo, um mosaico nem sempre dialógico, mas que agora, de maneira quase que inevitável, e os militares, né, também eram um outro pé, né, de todas essas forças, coexistindo com os antigos atores, coexistindo com esse PSDB ampliado, né, com um Estado formado e bastante condicionado também pelos pactos da Nova República, com todas as suas agências, as suas fundações, as suas relações dentro dos ministérios, etc. Então é dentro desse caldeirão que o governo começa. E esse caldeirão, ele passa então a ser então alterado pelas diversas circunstâncias que nós assistimos no último ano e meio, de crise econômica, de briga de interesses, de tentativas reacionárias de retirada de direitos, e etc. Né? Então, os conflitos inevitavelmente iriam se acirrar e se acirraram efetivamente. Né? Agora, é preciso lembrar aqui o velho Marx, né? E é curioso porque as duas menções que me vêm à cabeça estão no mesmo texto e são parágrafos sequenciais, né? Então, primeiro como tragédia, depois como farsa. A solução para o colapso da Nova República, ela está sendo construída ao calor das circunstâncias. Não existe um estrategista aí, né? A burguesia nacional ela não consegue articular minimamente um encaminhamento para isso, né? A classe trabalhadora ela está totalmente à deriva. Ela não tem qualquer protagonismo possível dentro dessa conjuntura, mas a burguesia que tem esse protagonismo possível, ela também está batendo cabeça, ela também está fragmentada, ela também está em luta interna, né? Então, existem as articulações com a burguesia internacional, existem as divergências entre os setores, né, o industrial, o financeiro, existe a pequena burguesia que se tornou protagonista nesse processo também, né, que pendeu para o lado lavajatista e ou reacionário, né? Então, dentro dessa lógica de primeiro como tragédia, segundo e depois como farsa, os militares apareceram aí, de certa maneira, como fiadores de uma condução para não se sabe onde. Então, começa-se uma tentativa de transição para algo novo, mas ninguém sabe exatamente que direção deve seguir. Então, os militares dariam talvez essa chancela, então, eles retornam à cena política de uma maneira bastante estranha, bastante ambígua e pouco afirmativa, tendo aí, obviamente, o general Vilas Boas como o seu pensador principal, né? Colocando agentes já no governo Temer, tutelando o Dias Toffoli, né? No último ano do governo do Temer, etc. Mas me vem aí agora o segundo parágrafo do 18 Brumário, que é justamente os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Eles fazem condicionados pelo legado. Então é o que temos. As soluções possíveis para essa crise, elas dependem inteiramente desse legado que nós temos da própria Nova República, né, que está em colapso, mas as instituições todas têm a sua marca, também do nosso passado ditatorial, enfim, e todas as injunções que nós conhecemos. Lembro aqui também do podcast em que você dissertou sobre a relação entre a União e os Estados. Isso também eu acho que é um vetor importante para que pensemos esse complexo. Agora, em que situação nós estamos efetivamente, né? Nós estamos numa situação de colapso da própria tentativa de dar uma solução para o colapso da Nova República. Então, obviamente, que esse arranjo provisório e de certa maneira, canhestro que foi construído em 2018, especificamente, né, com o enfraquecimento desse grupo, dessa perspectiva de mundo que reúne o que nós estamos chamando aqui de PSDB ampliado. Então, o arranjo que foi feito, qual foi? Assim, de maneira bastante sintética. Olha, Jair Bolsonaro como uma figura cesarista, né, liderando personalisticamente esse processo, não é? Acomodando os diversos setores que ganharam proeminência nesse processo, né, os reacionários, os ultraliberais, etc., sob a tutela dos militares, sob a coordenação dos militares. Né? Então, por que isso está em colapso?
Porque os liberais não conseguiram implantar a sua agenda, ficaram inertes até agora, Paulo Guedes não fez absolutamente nada, acaba de perder o seu homem de confiança, isso também é um fator muito importante, que está passando batido, a loucura é tão grande que a gente não consegue analisar cada evento dentro da sua devida importância, né? Caberia uma análise específica sobre a saída do Monsueto, e os grupos ideológicos se colocaram em confronto com os militares desde o início, porque eles tentam implantar uma agenda completamente esdrúxula e aí sim, né, apocalíptica, sem nenhuma possibilidade. Eles não entendem que os homens fazem história, mas não a fazem como querem, né? Eles tentam implantar as suas perspectivas a partir de uma tábula rasa, coisa que não é possível. Né? Eles querem voltar para o trivium, para o quadrivium, eles querem voltar para a monarquia, né? Então, sandices completas não encontram conexão com a realidade. E os militares estão tentando ainda, né, a descrição da atuação deles nesses últimos tempos, né, nesse governo, nesse ano e meio, né, é a de tentativa de coordenar esse processo. Né? Uma tentativa que, obviamente, não deu certo. E agora eles estão provavelmente reunidos discutindo o que vão fazer. Né? Então, jogar Bolsonaro ao mar, mas eles herdam, então... Porque, veja, quando eu mencionei primeiro como tragédia, segundo como farsa, e aí você, como um brilhante historiador, pode me corrigir, mas, não obstante a participação efetiva dos militares em momentos fundamentais da nossa história, especialmente da nossa história republicana, me parece que em 64 é o primeiro momento que eles dão a cara efetivamente, no sentido da coordenação política. Tá? Então, eles estão influenciando, eles estão apoiando, eles estão desestabilizando e etc. até então, mas em 64 é quando eles assumem o poder, efetivamente. Ó, nós estamos aqui. Né? Nesse momento, eles... É como farsa porque eles evitam assumir diretamente o poder. Então, eles colocam um imediato ali, eles colocam um funcionário, né? Que, aliás, é um sujeito que tem uma história bastante questionável, né, das Forças Armadas. Mas, por um processo de semelhança remota, né, eles se aproveitam dessa retórica do Jair Bolsonaro, histórica, né, de ser um militar, e etc., etc., e tentam ficar ali numa espécie de bastidor, mas é um bastidor absolutamente aparelhado, né? Eles têm 3 mil quadros ali dentro. Mas agora, para eles também a situação é difícil, porque o que resta? Se eles retiram o Bolsonaro, necessariamente eles têm que assumir a frente. Quem assume a presidência da República é um general da reserva, né, de 4 estrelas. Então aí fica inegável, eles estão novamente no governo do Brasil. Dentro de uma situação política e econômica absolutamente caótica. Porque lá em 64, havia um capitalismo a ser construído no Brasil ainda. Havia territórios a serem explorados. Né? Havia uma conjuntura econômica de plena expansão. Né? A Europa está vivendo um estado de bem-estar social no seu sentido pleno. Não é? Então, é completamente diferente de pegar um país numa situação de crise orgânica, de crise continuada, dentro do cenário internacional, e com soluções que, dentro do capitalismo, são, na melhor das hipóteses, corretivas. Né? Eles, obviamente, se eles assumem o governo, e qualquer governo que assume nesse estado de coisas vai cair em popularidade rapidamente. Então, o que eles podem fazer? Né? Manter o Bolsonaro como testa de ferro parece não ser mais possível. Porque o sujeito ele levou as coisas a um paroxismo que dificilmente a gente vai conseguir levar muito à frente. Assumir dentro dessa conjuntura é colocar a imagem das Forças Armadas numa cena de risco que eles nunca tiveram ao longo da história. E vale lembrar, Cristiano, me perdoe cortar, mas eu acho que dá um ensejo maior aonde você vai chegar. Eu estou imaginando mais ou menos o fim dessa fala, de que corre um processo no STE para a cassação da chapa, abrindo possibilidade de uma nova eleição. É do TSE, né? Do TSE. Eu vejo que essa hipótese é bastante remota. Tá? Eu vejo que é bastante remota, porque isso também configura, de certa maneira, pelo menos para os militares que estão diretamente envolvidos com o governo, aí seria uma
um golpe que eles considerariam como uma humilhação, provavelmente, né? A menos que esse seria um caminho, a sua intuição é boa, porque esse seria uma maneira dos militares se afastarem antes de efetivamente assumirem. É uma boa ideia, né? Muito provavelmente isso também está na mesa. Mas eu acho que isso só vem de dentro da caserna, né? De, olha, vamos tirar o time, e tirar o time significa TSE, caça a chapa, né? Recomeça. O problema todo é que esse recomeça significa o quê? Significa voltar para os paradigmas da nova república, que está em colapso? Entende? É um esforço justamente de alguns setores, porque se a gente for pensar o que está instituído, pensando em termos de força como PSDB, PT, né, os partidos no entorno, pensando nesses partidos, né, como para além da institucionalidade, mas todos os grupos ao redor, esses partidos estão tentando salvar, né, a República. E eles não falam de um esgotamento da nova República, ao contrário, o problema é o Bolsonaro, né? Não há outras questões que estão para além disso. A questão é, temos um maluco no poder, como eles colocam, né, um indivíduo insano, despreparado, desqualificado, com mania de grandeza, que não admite a própria incapacidade, mas que também julga-se inatingível. Temos que retirá-lo sob o risco de que caiamos num regime fascista lá no Mussolini, o que também é uma excrescência, né? Demonstra uma falta de rigor de análise histórica aí, né? Nem Mussolini, né? Nem Bolsonaro é Mussolini, né? O que é um insulto ao Mussolini, né? Apesar de Mussolini ter sido o que foi, e nem vivemos o ano de 1922. Mas a questão é, as forças que estavam estabelecidas até 2018 são forças que estão tentando resgatar essa república ou que julgam que a Constituição de 1988 ela tem que ser mantida. O modelo democrático é aquele que está ali na Carta Constitucional e tem que ser defendido a todo custo, né? E aí, de certa maneira, a vitória do Bolsonaro mostra que essa aposta é equivocada. O Alckmin ele nem figura entre uma... Ele era o favorito, ele não figurou nem entre os... Acho que os 3 primeiros, né? Eu não me recordo quem ficou em terceiro, acho que foi o Ciro, né? Ele não estava nem entre os 3 primeiros. Foi um fracasso eleitoral retumbante, né? O PT, como reação à escalada conservadora, conseguiu manter-se aí até o segundo turno, mas efetivamente a vitória do Bolsonaro, para além, penso eu, de uma força do bolsonarismo, uma força social do bolsonarismo, apontava para o que nós temos conversado, o Luiz Felipe apontou isso, você aponta isso, de uma crise da nova república. Agora, a aposta é que ela vai continuar, né? Enquanto que nós estamos observando aí para os próximos dias uma manifestação de membros do precariado, agora aplicativos de entrega, daqui a pouco são quem? Os motoristas de Uber, ainda que boa parte deles sejam bolsonaristas, mas para onde vai? Quer dizer, está claro que a crise está instalada. E as soluções nas quais as instituições estão apostando são soluções que já demonstram seu fracasso de antemão pelo resultado das eleições de 2018. Sagrada Família. Me parece que, voltando um pouquinho para a situação específica do Bolsonaro e do seu grupo, vamos voltar um pouquinho mais e pensar na reunião do dia 22 de abril. Não é? O grupo do Bolsonaro ali naquela reunião não são os generais militares, não é o Paulo Guedes, não é o Tarcísio, nem a Tereza Cristina, nem o Tais, nem muito menos o Moro. O grupo do Bolsonaro é a Damares e o Weintraub, e o Ernesto Araújo, o Beato Salu, como diria o Marco Antônio Villa, né? E esse grupo, efetivamente, ele não cai sem levar uma destruição institucional absurda pelos mesmos métodos com que a burguesia nacional e esse PSDB ampliado, por exemplo, fustigou o PT. Porque, vejam, o PT, que jamais teve uma intenção revolucionária, né, e tampouco algum tipo de intencionalidade golpista, ele demorou quase 4 anos para cair. 3 anos e pouco. Né? E aí, se a gente
jogar o arco temporal para 2005, não é? Nós estamos falando aí de uma década de ações positivas e coordenadas e que resultaram, então, no impeachment, mas é um arco temporal muito longo, não é? Essa estratégia me parece totalmente fora de cogitação em relação a esse bolsonarismo, né, que está na figura do Bolsonaro, dos filhos, do Weintraub, etc. Porque eles não vão reagir na mesma temperatura que o PT reagiu, que as esquerdas reagiram, e eles vão incendiar tudo mesmo, né? Haja vista que, diante de circunstâncias muito menos graves, eles fizeram aquilo que fizeram no STF semana passada, né, de soltar fogos de artifício, invadir lá a entrada e etc. É coisa que o PT nunca chegou nem perto de fazer, né, tendo base popular para fazer, inclusive. Né? Então, imagine só se fosse o Jair Bolsonaro em 2005, 2006, tendo toda a base social que o PT tinha, por exemplo, naquelas circunstâncias. Né? Ele teria dado o golpe naquele momento mesmo, né, não há dúvida. Então, mesmo com um punhado de militantes organizados e fanatizados, ele teve a ousadia que teve nessas circunstâncias. Né? Então, se a gente pensar naquela reunião, existe essa... ele, efetivamente, como figura política, né, sob o ponto de vista ideológico, ele está exatamente nesse grupo. Agora, a saída do Abraham Weintraub me parece muito sintomática. E não é uma saída, é uma fuga. Efetivamente... É no Brasil, né? Literalmente. Ele está fugindo do Brasil, né? Inclusive, seguindo a lógica dos últimos acontecimentos, ele tem que ter o passaporte apreendido, né? Inclusive prisão preventiva, porque ele anunciou no Twitter que pretende sair do Brasil o quanto antes, né? No momento em que ele está sendo investigado, lembremos disso, né? Exatamente, exatamente. Então, veja, o Jair Bolsonaro consentir com essa fuga, me parece que ele está profundamente ferido dentro desses ataques todos. Né? Eles estão em franco recuo. Né? A crônica dos youtubers bolsonaristas nesses últimos dias é de abatimento. Né? Eles já falam abertamente da queda do presidente, né? Enfim, eles trazem essa possibilidade num sentido já bastante abatido, né? Estão adotando um discurso completamente louco, né, de que é uma guerra espiritual, né, ofendendo o povo brasileiro, vocês merecem mesmo isso, e coisas do tipo. Então, eles estão acusando os golpes, tá? Eu nunca os menosprezo pelos estragos que eles já fizeram, mas nesse momento o recorte é esse. Então, vejam, o que me parece agora que está dado é um processo de negociação da renúncia. Né? Todas essas ofensivas me parecem que vieram nesse sentido. Né? Porque essa renúncia já deve ter sido oferecida em outras circunstâncias. O sujeito deve ter recusado, deve ter reagido de maneira bastante enérgica. E agora deve ter havido um consenso organizado dentro da burguesia nacional, e isso muda um pouquinho as coisas de figura, porque talvez a burguesia, embora não saiba o que queira, sabe o que não quer, né? Que dentro dessa fauna que se articulou em torno do governo Bolsonaro, algumas já perderam expressão, efetivamente. Me parece que o núcleo reacionário, o núcleo liberal também, em certa medida. E agora ele está com uma proposta na mesa. Olha, o calcanhar de Aquiles é esse, nós estamos em condições de acionar esse calcanhar de Aquiles com muita rapidez, e já deve ter ordem de prisão de um ou de dois filhos, de dois dos filhos do Bolsonaro, escrita e assinada e apresentada para ele, né, como uma proposta efetiva. E aí, muito provavelmente, esse tipo de movimento, né, deve ter sido mais ou menos a conversa que ele teve com o Weintraub. Não teve nada a ver com, Weintraub, você pisou na bola. Teve quem, olha, eu preciso começar a fazer minhas malas. Isso significa que você também tem que fazer as suas. É curioso, porque essa saída dele do Brasil, esse mandato de executivo do Banco Mundial, é um mandato tampão. O Brasil tem esse cargo até outubro. Né? Então, ainda que ele assuma hoje, né, em outubro ele não tem mais esse cargo, mas ele já está fora do país. Então,
é um cenário de renúncia, efetivamente, mas uma renúncia que demandou uma ampla articulação da burguesia. Que, se nós pudermos projetar, em alguma medida, quais são as variáveis possíveis, nós temos duas aí, todas dentro dos marcos da Nova República. O que nos dá caldo para pensar, então, uma continuidade dessa crise, efetivamente, né? E não uma solução dela, se ela for somente um capítulo. Uma delas, sem os militares, passaria, eu acho, por uma cassação da chapa no TSE. Isso me parece um pouco sensível, porque existe a narrativa do desrespeito ao resultado das urnas, e etc, etc, etc. E me parece também ser uma humilhação para os quadros militares que estão no governo. Heleno, Mourão, o Ramos, né, o Azevedo e Silva, e etc. E aí não é interessante a declaração, agora me foge o nome de qual general, acho que foi o Cruz, que fala que o ideal para quem vai para o governo é ir para a reserva, até para desvincular a instituição de quem se mete em política. Talvez fosse uma saída justamente para eventos como esse. Olha, a instituição não tem nada a ver com isso. Né? Sim, com certeza. Agora, uma outra saída que me parece mais razoável e menos traumática, que de certa maneira colocaria uma água fria nessa fervura, né, seria uma renúncia simples e um compromisso com o Mourão de uma manutenção desse discurso moderado dele. Porque, veja, o vice-presidente Mourão, ele é um sujeito convictamente reacionário. Né? Nós o conhecemos, ele é um sujeito convictamente reacionário. Agora, ele não me parece ser um sujeito inábil ou absolutamente dogmático como é o Jair Bolsonaro. Né? Ele é mais plástico sob o ponto de vista da articulação política. Então, na medida que ele assumiu a vice-presidência, ele já fez movimentos claros em direção a algumas forças instituídas. Né? Por exemplo, a China, como um grande ator político, militar e econômico do século XXI, ao próprio Congresso. Ele fez acenos a pautas progressistas. Então, apesar de ser convictamente reacionário, ele tem a sabedoria, talvez, de somente acionar esse reacionarismo sob as circunstâncias corretas e favoráveis. Então, talvez um pacto possível seja esse. Olha, Mourão, você que vai assumir, pouco fazendo às vezes do Michel Temer, né? Você que vai assumir, agora, o Mourão que vai assumir é esse Mourão vice-presidente, e não aquele general irascível que nós vimos nos anos de 2017, 16, 15, 14. Né? Esse seria um arranjo possível que preservaria as Forças Armadas no mesmo lugar onde estão, né, fazendo algumas correções de rota, por exemplo, como evitando que um general da ativa, como é o caso do Azevedo e Silva, como é o caso do Ramos, permaneça, né, ou pelo menos que eles peçam a remoção para a reserva, como o Ramos já anunciou. E sem a figura do Jair Bolsonaro, sem a figura disruptiva do Jair Bolsonaro, esse arranjo pode ser feito. Me parece uma hipótese mais amena e menos traumática do que uma cassação de chapa e o reinício de um processo eleitoral. Né? E isso me parece também mais convencional para a burguesia, porque mantém o PT na marginalidade que ele está. Né? Reforça os atores políticos do PSDB ampliado, porque, afinal de contas, o STF, ele agiu e se sustentou, a Câmara dos Deputados ganhou protagonismo, não é? Então, isso me parece um bom cenário. Outro cenário possível é uma migração para o parlamentarismo. Né? Isso também é alguma coisa que está na pauta com alguma frequência. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que nós podemos, por hora, pelo menos, mas com alguma garantia, com alguma segurança, afastar as possibilidades de golpe, não pela ausência de intenções, mas pela ausência de meios para fazê-lo. Não é? O Bolsonaro ele não está em condições de acionar o golpe de Estado, porque ele se enfraqueceu sob o ponto de vista da guerra de posição, então ele está na briga de narrativas e nos controles de construção do consenso público, ele está bastante enfraquecido. Incomparavelmente enfraquecido em relação a 2017 e 2018. Incomparavelmente. E sob o ponto de vista da guerra de posição, que é o embate efetivamente, ele tem alguma força, eu acredito,
mas não o suficiente para conseguir terminar o que ele quer começar. E essa demissão do Weintraub, para mim... Diz a guerra de movimento. Guerra de movimento, exato. Essa demissão do Weintraub, para mim, mostra um sinal de fraqueza que ele reluta muito em dar. Né? Esse hábito dele, por exemplo, de após decidir demitir um ministro, por exemplo, se isso vaza na imprensa, ele segura, mostra que o temperamento dele é sempre de ter o protagonismo, de ter a iniciativa. E ter demitido o ministro da Educação é um sinal claro de alguém que capitulou, de alguém que sentiu o golpe, que reconheceu a superioridade do adversário. Né? Então, existe uma articulação mais forte que ele e que conseguiu emparedá-lo finalmente. Né? Então, agora a questão aí, me parece o caminho mais óbvio, é como se dará essa renúncia efetivamente, sem desconsiderarmos que é possível que ele mude de ideia, porque ele é um sujeito disruptivo, e resolva ir até as últimas consequências. Resolva pagar o pato de filhos presos, e assim por diante. Mas é aí que está, né? Houve uma live da deputada bolsonarista Carla Zambelli essa semana, no dia seguinte da quebra do sigilo bancário dela, que ela fez uma live aos prantos. Então, assim, essa gente não está habituada com os grandes conflitos da política, do submundo, do jogo sujo que acontece dentro da política. Né? Apesar de serem moralmente execráveis, eles são novatos nesse jogo. E Jânio Quadros, que eram forças terríveis, né? Forças ocultas aí. E é um negócio interessante, me permita a introdução mais uma vez, Cris, que para além de toda essa ofensiva e que praticamente inviabiliza o projeto original golpista, é como você disse, não se trata de uma perda de intenções, mas a oportunidade, né, parece ter sido ficada lá atrás. As apostas que eram feitas, principalmente que diz respeito à explosão de uma crise econômica anterior à crise sanitária, isso caiu por terra. As próprias ações, né, do governo, do executivo, mas principalmente do legislativo, com os auxílios financeiros, atenuaram um pouco os ânimos, o que aponta, num certo sentido, para um aumento em popularidade do Bolsonaro, parece ter sido justamente o calcanhar de Aquiles do seu projeto golpista, né? Porque atenuou a crise econômica, a crise sanitária atinge índices, apesar, e a abertura tem contribuído para esses índices aumentarem, ou seja, o seu discurso Bolsonaro está errado, né? E o mundo, né, principalmente vamos dizer, no debate a respeito de cloroquina, né, e o retorno ao lockdown de alguns países, né, o regresso às políticas de isolamento, no caso da China, em alguns locais, demonstram como toda aquela retórica, né, do Bolsonaro cai por terra e suas apostas simplesmente fizeram água, né? E aí, evidentemente, diante de um ataque maciço como esse, independentemente de quais sejam as apostas do grupo que está atacando o Bolsonaro, né, e principalmente pelo fato de seu projeto golpista não ter se viabilizado, ele ter perdido a oportunidade, né, no que você chama de guerra de posição, ter perdido força, né, na guerra de posição, mas, de certa maneira, contribuir grandemente para esse cenário de uma renúncia, eu diria, provável, mas, em se tratando de Jair Bolsonaro, né, tudo é possível. Sagrada Família, podcast. Sem dúvida. E eu acredito que nós temos que pensar que de 2013 para cá, a burguesia nacional, e eu acho que isso é um fenômeno também que reflete outras experiências internacionais, como, por exemplo, da Operação Mãos Limpas, na Itália, ela desenvolveu uma técnica de perseguição política a partir do judiciário, que faz muito sentido dentro de uma estrutura política contemporânea profundamente burocratizada, né? Então, o judiciário parece ser uma versão contemporânea, né, do warfare, que é capaz de fazer desaparecer indivíduos, né? Coisa que era feita via banditismo barato nos anos 60, de invadir a casa de alguém, de prender, torturar e etc. Agora pode ser feito via judiciário com
com grande eficácia. E me parece também mais adequado num tempo em que essa repressão direta, né, clássica dos governos ditatoriais, ela não me parece hoje possível de ser executada, considerando o grau de publicidade, de exposição que a vida tem hoje, né? Então, imagina, o que seria uma ditadura em tempos de Twitter, de WhatsApp, etc., né? Qual o nível de organização, de presença efetiva, de controle que o Estado tem que ter para conseguir controlar as opiniões, enfim, toda a ebulição política, manter as coisas domesticadas, né? Isso é muito difícil. Vamos lembrar que a presidência da República, sob Dilma Rousseff, foi grampeada. Não tinha um telefone criptografado, né? Os nossos mecanismos de controle de inteligência são precários, né? Ou um indivíduo como Snowden consegue fazer um estrago gigantesco no governo norte-americano, para falarmos da maior potência. Então, existe uma evidente fragilidade do Estado contemporâneo de lidar efetivamente, né, com critérios de segurança, de domínio da informação, de controle da sociedade civil, não é? Então, me parece que a via judicial, apesar de óbvia, apesar de estar à mão, ela demorou a ser mobilizada, mas agora finalmente foi. Não é? Finalmente foi. E considerando também que aquela hipótese, e existe um erro estratégico aí importante, que é o seguinte: existe uma tese do Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho ele pensa a partir de esquemas que funcionam, né, porque são didáticos, então eles funcionam no sentido da organização de grupos. É como aquela velha iniciativa, né, dos manuais ideológicos, né, que nós tínhamos nos anos 20, mas que necessariamente perdem complexidade e, portanto, tornam a análise política míope. Mas um dos esquemas do Olavo de Carvalho é o seguinte: que o povo é naturalmente conservador. Então, de novo, né, esse vício conservador de supor uma natureza humana qualquer, seja ela qual for, né? Então, nessa nova versão, ele supõe uma natureza conservadora no povo, e quando houvesse um candidato conservador, e só não houve ainda porque havia uma articulação das esquerdas, mas quando houvesse, esse sujeito ganharia. Tá? E aí o Bolsonaro ganha, e aí é a profecia que se autorrealiza. Né? Isso deu uma força retórica e uma confiança política grande para essa militância. Mas veja, o povo ele não é nem conservador nem progressista. O povo não é nada a prioristicamente, né? Os substratos ideológicos que conduzem a ação popular, ou que conduzem o consenso popular, dependem inteiramente das construções que historicamente estão sendo arquitetadas, estão sendo dinamizadas, estão acontecendo efetivamente. Né? E isso passa por todas as esferas da produção do consenso. A mídia, a educação, enfim... A própria percepção da realidade econômica também passa por aí. Então, vejam, o que nós tínhamos como receita do fracasso, dessa comunhão, por assim dizer, né, dessa congregação que se deu em torno da eleição do Jair Bolsonaro e do seu governo inicial, com Sérgio Moro, com Paulo Guedes, com os olavistas nas ações exteriores, etc. O que nós tínhamos como receita do fracasso, basicamente, era o seguinte: nós estamos numa circunstância em que, o que é esse Pacto da Nova República? É a promessa de um estado de bem-estar social dentro de uma situação bastante amadurecida e hegemônica do neoliberalismo. Então, vejam, o projeto neoliberal e as promessas do Pacto de 88 são como água e óleo. Né? Então, assim, que esse colapso tenha vindo a partir de 2010, 2013, é somente um marco de uma articulação de fatores que não tinha condições de dar certo. Não é? Então, só que nós temos que pensar que uma coisa é o desmonte do estado de bem-estar social na Alemanha, que sofre reações, mas os padrões civilizatórios, enfim, de assistência, de bem-estar social efetivamente que eles tiveram acesso, são esses. Agora, num país miserável como o Brasil,
num país com índices brutais e violentos de pobreza e de ausência do Estado, é claro que uma política neoliberal agressiva, que já tentou ser implementada no início da Nova República, esse é o governo Fernando Collor de Mello, não é? E também os 2 governos de Fernando Henrique, é claro que não tem condições de prosperar. Por um outro lado, resolver esse problema em termos meramente narrativos e ideológicos no âmbito dos costumes, como querem os olavistas, não faz sentido nenhum. O povo pode até, eventualmente, o povo que eu estou imaginando aqui é o que pode dar maioria eleitoral para um sujeito, ele pode até, eventualmente, concordar e reverberar uma fala reacionária. Né? Ele pode até odiar, efetivamente, esta ou aquela figura demonizada pela imprensa, o Lula ou qualquer outro. Agora, isso tudo precisa ser acompanhado imediatamente por respostas econômicas para esse povo. Coisa que o olavismo não tem a melhor ideia como fazer. E coisa que o liberalismo do Paulo Guedes, obviamente, também não tem a menor condição de fazer. Então, essa receita do fracasso já estava dada. E esse problema... Agravado, inclusive, né? Você fala do Paulo Guedes, agravado pela pandemia, né? Que mostra ainda mais as fissuras do discurso neoliberal. Né? Exatamente. Então, vejam, esse quadro de coisas, esse estado de coisas, essa ainda presente exigência do grande capital de uma agenda neoliberal ainda mais agressiva do que a que nós tínhamos nos anos 80 e 90. A demanda, a cobrança popular colocada à mesa de que respostas sejam dadas para a crise econômica, não é? E a incapacidade desses atores de tratar disso é o que, de fato, coloca o problema do colapso da Nova República e o tamanho do problema que os atores políticos precisam responder. Né? Então, pensar a crise política que nós estamos vivendo, se é o Bolsonaro, se é o Mourão, se é outra eleição, se é parlamentarismo, se é isso, se é aquilo, em termos estritamente administrativos, me parece um equívoco. Né? E aqui fica uma questão que eu acho que a gente precisa discutir em breve, em relação a outros atores que estão fora desse quadro institucional que estão propondo alternativas. E eu acho que a gente precisa examinar isso, porque nesse momento me parece que não há alternativa possível dentro das categorias do capitalismo. E eu estou me referindo especificamente ao projeto de desenvolvimento nacional do Ciro Gomes. Eu entendo que nós temos que ler o trabalho que ele acaba de publicar e temos que discutir esse trabalho sob o ponto de vista do que tem ali de fantasia, do que tem ali de anacronismo, e o que tem também de possibilidade de uma gestão possível da crise do capitalismo, porque é a isso que o Ciro Gomes se dispõe, né? A ser um gestor mais eficaz da crise do capitalismo. Já existem críticas interessantes do Neil Dorix, por exemplo, a respeito disso, e nós podemos, numa outra oportunidade, debater a respeito, mas me parece que hoje o que se coloca efetivamente é justamente essa obscuridade das respostas possíveis a esse estado de coisas. Sagrada Família, podcast. Sem dúvida, Cris. Acho que há muita coisa que a gente pode debater, principalmente a respeito dos projetos alternativos. Quando você cita o Ciro Gomes, ele é um que tem tentado buscar um espaço dentro desse debate monopolizado, né, por setores democráticos e colocados aí como antifascistas e os pretensos fascistas, né? Acho que o Ciro Gomes é alguém que deve ser estudado, no mínimo analisado, não diz respeito aqui a nós aceitarmos ou não suas teses ou projetos, mas justamente colocar suas propostas na mesa. Foi um caminho derrotado nas últimas eleições, mas que se mostrava possível num determinado cenário de segundo turno. Né? Então, acho que vale a pena dedicar um tempo a essa análise, assim como de outros analistas. E esperemos os próximos eventos dessa semana. Creio que teremos novidades, se serão definitivas ou não a respeito desse governo. Aí, evidentemente, não cabe a nós fazer um exercício de adivinhação, né? Mas creio que estabelecemos aqui algumas balizas a respeito do que é possível, né? Ainda que não seja provável, ainda não podemos demarcar como uma probabilidade, né? Mas uma possibilidade real, dadas as circunstâncias atuais e os encaminhamentos estruturais que você bem apontou, articulados aí com essa crise do capital.
Cris, muito obrigado aí, agradeço as suas observações, sempre muito pertinentes, agradeço pelo bate-papo, né? Pela interlocução, que é sempre bem-vinda e valiosa. Gostaria aí de ouvir as suas últimas palavras antes da gente finalizar. Legal, Felipe. Eu também agradeço. Mais um encontro, eu acho que muito profícuo. E fica, então, essa proposta de análise. Eu entendo que nós temos que articular, eu acho, essa possibilidade, esse quadro de propostas do Ciro e de outros agentes que estão no campo, não sob o ponto de vista administrativo, restrito à dinâmica política nacional, mas sobre uma possível mudança de paradigma na condução internacional do capitalismo, talvez pensando aí um esgotamento do projeto neoliberal que se inicia nos anos 70, a partir da crise de 74, 75, e eventualmente tendo a China como um protagonista importante, né? Há menções pouco elogiosas de relacionamentos do PDT e do Ciro com os chineses, mas apesar da intenção ofensiva que existe nesse tipo de associação, talvez seja uma pista que nós possamos seguir, né? Enfim, sugerindo isso antes de efetivamente ter lido o trabalho dele, mas eu acho que nós podemos pensar também essa possível articulação. Nós já anunciamos aqui em podcasts passados a necessidade de analisarmos o papel da China imediatamente no pós-pandemia, mas de maneira mais projetada para as próximas décadas. E talvez surja ali um novo ator nacional, uma nova lógica de dentro desse colapso da nova república, articulada aí com uma nova ordem, enfim, uma nova articulação do Pacto do Capital Internacional, né? O que fica de lamento dentro dessas análises é não conseguirmos ainda enxergar uma saída popular diante de todas essas bifurcações, diante de todas essas aporias. Mas a história é dinâmica e eventualmente isso pode se consolidar também. Novamente agradeço e nos encontramos aí numa próxima oportunidade. Obrigado, Felipe. Um abraço. Agradeço novamente ao Cristiano, agradeço aos ouvintes. Esperamos vocês numa próxima e fiquem mais um pouco com Pelas 9, o grande e magnífico João Poleto. Grande abraço, até a próxima. Pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.